Arena Alterosa. Oferecimento Verona Segurança, sempre protegendo seu maior patrimônio. Olá para você que curte esporte, se liga aqui na TV Alterosa, está começando o Arena Alterosa desta segunda-feira. E hoje a gente tem dois convidados sempre muito especiais, né? Professor Léo Condé, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Rodrigo? Bom dia. Tá. Obrigado mais uma vez pelo convite. Não, a gente que agradece. Ainda está extasiado com a vitória de ontem do Galo? Ah, verdade. Foi uma vitória fantástica, né? A gente sempre, como eu falei pós-jogo, a gente sempre trabalha para ganhar, mas não esperava um placar tão dilatado como foi. Uma vitória histórica do Tupi sobre o Mojimirim, 5-0 ontem. A gente vai falar sobre esse jogo daqui a pouquinho. E a gente recebe também o Marco Aurélio Ayup, que jogou no Vasco, no Corinthians, no Grêmio. Jogou em pouco time bom, né, Marco Aurélio? Tudo bem? Tudo bom? Foram 14 equipes, né, Rodrigo? Mais uma vez é um prazer estar participando do programa. Ainda mais do lado do Léo, né? Parabenizando já pela conquista de ontem, foi muito importante. Pois é, o Ayup, que hoje também é professor, né? Trabalha nas categorias de base lá em São João Nepomuceno, tem ajudado a revelar alguns bons talentos aí, como o Danilo, que está na seleção brasileira e deve ser titular amanhã do amistoso da seleção, não é isso, Ayup? O Danilo chegou a treinar alguns dias, não foi eu que levei ele para o América, mas ele treinou algumas vezes comigo lá, um grande jogador. Pois é, vamos falar um pouquinho sobre o Ayup, então vamos falar muito sobre o Tupi daqui a pouco, mas antes, vamos inverter os papéis. Hoje vamos começar com o Campeonato Brasileiro e a gente deixa o segundo bloco maior, com mais tempo, para falar sobre essa vitória fantástica do Tupi, 5-0 sobre o Mojimirim. Então vamos direto com os gols da rodada do final de semana com o Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Logo aos 7 minutos do primeiro tempo, Paulo Henrique Ganso fez ótima jogada e deixou Allan Kardec livre na área. O atacante ainda contou com o desvio do zagueirão para abrir o placar no Morumbi. O segundo gol foi uma pintura. Kaká cortou uma cobrança de escanteio e deu uma linda arrancada. O ataque abusou de tabelas e da velocidade. Foram 8 toques da bola de pé em pé até Alexandre Pato marcar o segundo gol. A jogada durou 21 segundos e garantiu a segunda colocação no campeonato. O líder ainda é o Cruzeiro, que empatou com o Fluminense no melhor jogo da rodada. De pênalti, Júlio Batista abriu o placar para o time mineiro. Conca cobrou escanteio e depois do desvio de cabeça, Wagner empatou. Cícero virou para o Flu. Mas Júlio Batista voltou a empatar. 2-2. O terceiro do Cruzeiro foi um golaço. Depois de uma confusão na área, Marcelo Moreno fez de voleio. Veja de novo. O atacante é o artilheiro do Brasileirão com 10 gols. No final do jogo, Kennedy marcou mais um belo gol e evitou a derrota do Fluminense. 3-3, placar final. No outro duelo, Minas-Rio, o Atlético levou a melhor. 1-0 contra o Botafogo. Gol do zagueiro Leonardo Silva. Na estreia de Dorival Júnior, o Palmeiras não ganhou, mas também não perdeu. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense saiu na frente com um gol de calcanhar de De La Torre. No segundo tempo, Henrique empatou, batendo pênalti. 1-1, placar final. O Palmeiras é apenas o 16º da tabela, uma posição acima da zona de rebaixamento. No estádio Beira-Rio, uma virada incrível. O Internacional fez 2-0 em cima do Figueirense. Gols de D'Alessandro e Paulão. Mas o time catarinense reagiu e marcou com Everaldo, Marco Antônio e Giovanni Augusto. Placar final, Internacional 2, Figueirense 3. No sábado, com o Maracanã lotado, o Flamengo teve a sequência de vitórias interrompidas pelo Grêmio. O gol do time gaúcho foi marcado por Luan, aos 46 minutos do segundo tempo. No Pacaembu, o Santos venceu o Vitória. Davi Braz marcou 2 vezes e Leandro Damião uma. Dinei fez o gol de honra dos baianos.
3-1 Peixe, placar final. Todos os gols, portanto, da rodada. Ayup, essa derrota do Flamengo para o Grêmio, o Flamengo vinha numa sequência, né, de vitórias, 5 vitórias seguidas, e agora perde para o Grêmio. Essa derrota, de alguma forma, você acha que abala o ambiente lá, esse novo método de trabalho do Luxemburgo ou não? Resultado normal? Eu acho que o Vanderlei conseguiu. O Vanderlei é um grande treinador. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com ele, mas todos os atletas, colega meu que teve a oportunidade com ele, elogiam muito o Vanderlei. O Vanderlei tem um carisma, sabe conduzir um grupo. Então, acho que não vai ter problema nenhum, não. E eu sou um cara que torço pro Filipão, né, Rodrigo? O Filipão foi meu treinador, um cara que eu aprendi a admirar. Então, eu sou fã do Filipão. Então, eu estava torcendo ontem pro Grêmio. Estava torcendo, o jogo foi no sábado, No sábado, né? no sábado. Vitória do Grêmio, gol no último minuto, quase 60 mil pessoas no Maracanã. Condé, sobre o Cruzeiro, né, já abriu uma vantagem. Enquanto o Condé vai falando, coloca pra gente, por favor, a tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro, pra gente ver a distância, né, do Cruzeiro para o segundo colocado. O Cruzeiro já abriu muito. Olha lá, tem 43 pontos contra 36 do São Paulo, 7 pontos a mais. Você acha que ainda dá para alcançar o Cruzeiro ou o Cruzeiro já é campeão, Condé? Olha, é uma vantagem considerável, né? Mas ainda restam 19 rodadas. É possível, sim, chegar. O detalhe é que eu vejo o Cruzeiro hoje com um time muito forte, com um elenco muito forte, né? Então, praticamente todas as posições, o Cruzeiro tem 2 atletas de um nível muito parecido. Então, minha opinião, continua sendo favorito. Mas a gente vê aí o São Paulo crescendo, né? A gente sabe que o Inter e o Corinthians também têm boas equipes, Fluminense. Então, acho que ainda está em aberto. Mas se continuar com essa margem aí por mais umas 7, 8 rodadas aí, muito provavelmente vai bater campeão de novo. Parece que a próxima rodada é São Paulo e Cruzeiro, no Morumbi, né? Pois é, o São Paulo, né, vem numa crescente muito grande. Ontem fez aquele golaço, segundo gol, um golaço realmente. E eu acho muito difícil que o Cruzeiro, alguém consiga alcançar o Cruzeiro. O Cruzeiro eu acho que já está a 18 ou 19 jogos sem perder. É muita coisa. É um time muito regular, né? Sai um jogador e entra outro do mesmo nível. Né? E aí, ó, o São Paulo, bola de pé em pé. São Paulo tem um ataque muito técnico, né? Do meio campo para frente também, muito forte. Esse aí é o segundo gol do São Paulo. A gente vê aí as outras equipes que têm potencial para brigar pelo título. Caso do Fluminense, do Inter, Corinthians, oscilando muito dentro da competição, né? E o Cruzeiro, é muito raro o Cruzeiro passar por esse momento aí de turbulência. É onde que eu aposto que o Cruzeiro é favorito. Mas futebol, né, depois daquela de 2009 do Flamengo... É verdade, é verdade. Bom, a gente vai para um intervalo agora. Na volta tem os gols da goleada do Tupi sobre o Mojimirim. Não saia daí. Ok, já estamos de volta com a Arena Alterosa desta segunda-feira, hoje recebendo o técnico Léo Condé, do Tupi, e o Marco Aurélio Ayup, ex-jogador do Vasco, Corinthians e Grêmio, que faz um trabalho muito bacana, revelando jogadores em São João Nepomuceno. Bom, gente, por falar em revelação de jogadores, ontem a gente teve 2 jogos pela Copa Alterosa Sub-20, o Uberabinha venceu o Aimorés por 1-0 e a seleção de Cataguases fez 1-0 sobre o 15 de novembro de Laranjal. Eram 2 jogos atrasados. Provavelmente na próxima semana a gente já vai ter a última rodada, a 6ª rodada, para definir todos os classificados, os confrontos da próxima fase da Copa Alterosa Sub-20. Vamos falar então agora sobre o Tupi. Tupi que ontem fez um jogo sensacional contra o Mojimirim. E a gente vai mostrar agora para você os gols dessa goleada. Vamos lá, Tupi 5-0. O gramado ainda não estava 100%, mas o Carijó contava com o incentivo da torcida. A força não foi em vão. O Carijó abriu o placar aos 9 minutos. Depois de algumas tentativas, Helder Santana marcou o primeiro. Três minutos depois foi a vez do Wesley Ladeira pegar o rebote do goleiro para fazer o segundo do Galo Carijó. Ainda teve tempo para mais um aos 28 do primeiro tempo.
Everton Maradona bateu de longe, direto para o gol do Mojimirim. Nada como a saudade para fazer o Carijó caprichar. O que o senhor está achando do jogo? Ótimo, só não estou gostando do gramado, mas o resto está tudo bem, né? Tupi ganhando, isso que importa. Como é que vai ser o segundo tempo? Mais uns 2 gols, 5-0, tá bom demais. Mas vai ser bom demais, que há muito tempo o torcedor não vê um placar desse aqui, né? É, né? Mas é a reinauguração, né, do gramado, vai ficar bom, né? 5-0. Espera mais gol, né? Pelo menos mais uns 2 aí, 5-0 tá bom. Não é muito não? 5? Não, tá de bom tamanho, 5-0 para devolver o primeiro turno que eles fizeram 3 lá. Como é que vai ser o segundo tempo? Mais 2 pro Galo, 5-0. É muito não? Não, hoje merecemos isso. Só aos 23 do segundo tempo, a rede do Mogi voltou a balançar, com mais um do Everton Maradona. O presente final veio do ídolo da torcida, Ademilson. Em jejum desde que voltou a atuar, marcou o 5º gol do Carijó, aos 42 do segundo tempo. E não é que os nossos nobres torcedores estavam certos mesmo? Dessa vez o santo de casa fez milagre mesmo. O Tupi conseguiu garantir um lugar entre os 4 primeiros da chave. Isso contra o time que até então era o primeiro do grupo. Não é pouca coisa não. Vitória histórica, 3.600 pagantes no jogo de ontem. Léo, o que dizer depois de um resultado? Você esperava 5-0? Está tão elástico assim? O que eu sempre falo, a gente trabalha para vencer as partidas, né? Agora, até pelo equilíbrio da competição, equilíbrio das equipes, né, um nível muito parecido, os jogos têm sido, de uma certa forma, muito disputados, muito equilibrados. Então, o placar desse aí, eu acho que foi a maior goleada da competição. Eu me lembro a última vez que uma equipe minha venceu por 5 gols foi em 2010, o próprio Tupi contra a Caldense, que a gente venceu por 5 gols. Provavelmente deve ter sido a última goleada também desse porte do Tupi. Eu não sei, eu me lembro que nós vencemos a Caldense por 5-1. Mas ontem foi aquele dia que os jogadores estavam numa tarde inspirada, todo mundo se entregando muito, se dedicando muito, muita concentração acima de tudo, né? Na hora de marcar, na hora de jogar. E nós não tivemos assim tantas oportunidades de gols. As que foram criadas, a bola entrou. Então, assim, foi bastante eficiente os jogadores de frente. Nossa linha de defesa também foi muito segura, o Rodrigo, né, a linha de 4 ali, o Marcelo, Ladeira, Fabrício, que às vezes, de repente, um jogo desse você acaba exaltando mais os jogadores de frente, mas o setor defensivo nosso, mais uma vez, foi muito seguro e possibilitou com que as jogadas de ataque fossem construídas. E contra o líder, né, da chave, né? Um adversário muito difícil. É, muito difícil. Agora, o Ayup, o Ademilson tem estrela mesmo, né? Entrou, o Léo até comentou que não tinha tocado na bola ainda. Primeiro ele, pá, no ângulo e faz um golaço daquele. O Edemilson, eu sou fã dele, Rodrigo, porque o Edemilson eu tive a oportunidade de disputar um campeonato em 2008, mas em 2009, pelo campeonato de Ubá, pelo Teraré, nós jogamos junto. O Edemilson eu jogava pela lateral e todas as bolas que jogava na área, o Edemilson ganhava. O Edemilson é muito bom jogador, apesar da idade, é um cara que se batalha, né? Tem uma força de vontade muito grande e é ídolo da torcida, né? É um cara que eu admiro muito. Pois é, agora o Léo estava falando, né, que se exaltou muito, foram muito exaltados os jogadores de frente, mas a gente reparou um lance aqui que o goleiro Rodrigo foi sensacional, foi fundamental também para, né, manter esse resultado aí, esse placar. Olha aí, a cobrança de falta, o chute a queima-roupa, né, e o Rodrigo fez uma defesa fantástica. O Rodrigo numa fase também muito boa. O Rodrigo trabalhei com ele em 2011, né? E agora reencontrando ele novamente. Tá aquela questão do goleiro, né? Vai chegar numa certa idade e vai
já vai se posicionando melhor, sabe sair e fazer as escolhas no momento certo de sair do gol. E essa defesa, isso ele sempre teve de bom, né? Ele é muito rápido ali dentro do gol. Então foi uma defesa realmente fantástica. Em relação ao Ademilson, a gente fica feliz porque quem está no dia a dia acompanha, né, a dedicação dele, né? Ele teve a lesão e assim o prognóstico para ele voltar seria até mais tardio, e ele trabalhando, se dedicando na recuperação, conseguiu antecipar, e é um jogador que dentro do elenco ali ele é muito importante, muito positivo, né? E o tempo que ele tiver em campo ali, ele se entrega muito, se é 10, 20, 30, 90 minutos, ele deixa tudo mesmo, ele tem prazer em treinar, mais ainda em jogar. Tá certo. Eu vou fazer uma pergunta agora, mas eu vou direcionar para o Ayup, que eu não vou te botar em saia justa não, tá, Léo? Eu vou deixar esse assunto para o Ayup, porque aí o Ayup não tem problema falar. Ayup, deu para a gente perceber que o gramado não está 100%, né? Os próprios torcedores também falaram ali, né, na reportagem do Evandro. Até que ponto, né, o gramado ainda não está 100%, o gramado está passando por um processo ainda de reforma, né, ainda não está totalmente pronto. Até que ponto isso, né, atrapalha no rendimento do jogador em campo? É engraçado que ontem eu vi o jogo do São Paulo, do Pato errou um gol, e o Pato reclamou do Morumbi, que a bola quicou antes. Infelizmente, hoje o campo do Municipal não se encontra adequado para o atleta desenvolver. Uma equipe técnica, a Tupi, jogando em casa, é que o Condé falou, aproveitou as oportunidades de gols e construiu, fez os gols. Porque para você tocar, construir jogada é muito mais difícil. Muito mais difícil. É melhor você marcar. Mas o Tupi fez uma grande partida. Uma grande partida. Léo, o Tupi até 3 rodadas atrás, o Tupi tinha, entre os 20 participantes da Série C, o 7º melhor ataque. Vou te dar uma informação agora que talvez nem você saiba. O Tupi, com os 2 jogos que ele fez, né, o 3-0 no Caxias e o 5-0 de ontem, o Tupi é hoje o 2º melhor ataque dos 20 participantes da Série C, atrás apenas do Guaratinguetá. O Tupi tem 20 gols, o Guaratinguetá tem 23. O que aconteceu que, de repente, né, o time que vinha só de 1-1, foi lá 3-0, 5-0, 8 gols em 2 jogos? Para um retranqueiro não tá ruim não, né? Não tá ruim não, né? Olha, é aquela questão, futebol, né? A gente acabou o Campeonato Mineiro, recebi o convite para retornar para o Tupi, né? E nós chegamos, tinha já uma base que tinha disputado o Mineiro, mas junto com a diretoria eu conversei que eu acompanhei muito a Série C o ano passado, muitos jogos. A gente passou que seria necessário realizar algumas contratações, trazer alguns jogadores mais experientes para disputar a competição. E a diretoria comprou o projeto, né, de trazer esses atletas mais experientes. E foram passando rodadas, primeira, segunda, terceira rodada, e esses atletas foram chegando. E aí nós tivemos a pausa para a Copa do Mundo, nós tivemos 40, 50 dias praticamente de treinamento. Aí nós conseguimos ir ajustando algumas coisas. O futebol, você não estala o dedo e já sai tudo. Não sai. Então, assim, aí vieram os jogos, porque até conversando com o Marco Aurélio aqui, fora do ar. Por mais que você treine, o jogo fala mais alto, o jogo vai condicionando, vai dando confiança para os jogadores. E eles vão se conhecendo mais, sabendo onde que o companheiro gosta de receber a bola, um em profundidade, o outro receber a bola no pé, as movimentações começam a sair de uma forma mais natural. E isso, desde a parada da Copa, nós marcamos gols em todos os jogos. É verdade. Tupi agora com 20 gols. Rapidinho, gente, nosso tempo está acabando. Mas antes, confirmar aqui, ó, hoje tem Nacional e Valério, 8 da noite, estreia do Nacional de Muriaé no Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, jogo no Estádio Soares Azevedo, ingresso a R$20, meia entrada R$10. Portanto, 8 da noite em Muriaé, Nacional de Muriaé contra o Valério de Itabira. E ontem, pela Série D do Campeonato Brasileiro, em Tombos, o Tombense venceu o Operário de Mato Grosso por 2-1. Teve um caso lá de racismo, né, ou pelo menos... o goleiro Igor, goleiro do Operário, acusou um torcedor de racismo, isso por volta dos 36 minutos do primeiro tempo. O torcedor foi identificado, foi parar na delegacia, o boletim de ocorrência foi registrado e a gente vai ver agora no que vai dar isso, né, se realmente vai ficar comprovado que houve realmente esse racismo ou não contra o goleiro da equipe de Mato Grosso. Ayup, muito obrigado pela presença aqui no programa. Infelizmente, o tempo passa rápido, né?
programa é bom, passa rápido, né? Passa rápido. Muito obrigado mais uma vez. A gente está sempre à disposição. Um abração lá para São João do Pomuceno, né? Tá ligado lá com você. São João, terra do Heleno de Freitas. O Heleno de Freitas jogou pouca bola. Léo, muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Boa sorte. Sucesso no Galo. Vamos subir, Galo. Vamos lá, devagar a gente está conseguindo alcançar os objetivos. Como diria o Ivan Costa, eu quero mais, Galo. Eu quero mais, Galo. Vamos lá, gente. Muito obrigado, então, ao Yupi, ao Condé. Obrigado para você de casa. Um grande abraço a todos. Uma ótima semana. Vem aí o Valmir Rodrigues. Tchau. Arena Alterosa. Oferecimento Verona Segurança, sempre protegendo seu maior patrimônio.